Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor que joga nesta noite de sábado contra a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro lá em Salvador. Estou trazendo um corte com as últimas informações do Tricolor para essa partida de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Falar em São Paulo, o Tricolor paulista, o São Paulo Futebol Clube, vai até Salvador amanhã enfrentar o Bahia pelo Brasileirão, 11ª rodada. O Bobadilla não apareceu ainda na delegacia para prestar depoimento, sobre a acusação de xenofobia contra o venezuelano Navarro, jogador do Tajeres. E quem traz informações é o Renato Peters. Chega mais, Renato. O jogador do São Paulo era esperado nesta delegacia aqui na capital paulista para ser ouvido pelo delegado, mas quem apareceu foi o advogado do São Paulo que pediu o adiamento deste depoimento para o dia 11 de junho, porque amanhã o São Paulo de Bobadilla vai enfrentar o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e depois o jogador vai se apresentar à seleção paraguaia. Então, o novo depoimento ficou marcado para o dia 11 de junho. Tudo aconteceu na última terça-feira, na partida entre São Paulo e Tajeres pela Libertadores. O Bobadilla é acusado pelo lateral esquerdo Miguel Navarro, do Tajeres, que é venezuelano, de ser ofendido de uma forma xenofóbica. A xenofobia é o ódio, o preconceito a pessoas de outros países e de outras etnias. Segundo o jogador do Tajeres, ele ouviu o seguinte, que ele era um venezuelano morto de fome. O Bobadilla divulgou um vídeo na internet dizendo que estava de cabeça quente naquela discussão e pediu desculpas. Mas no dia ele não conseguiu ser ouvido pelos policiais porque ele simplesmente desapareceu, não passou na zona mista e não foi encontrado no vestiário. Então agora ele está sendo investigado pela polícia por racismo, porque pela legislação brasileira, a xenofobia ela é enquadrada como racismo aqui no Brasil. Então, esse depoimento do jogador de São Paulo passou para o dia 11 de junho. Renato Peters, de São Paulo, para o Sport TV. Valeu, Renato. Obrigado pelas informações. Então, segue a toada aí. O Bobadilla ainda vai ter que prestar depoimento aí mais para frente, depois da FIFA, né? Sobre escalação, deixa eu colocar para vocês aqui a provável escalação do São Paulo, Luiz Zubeldia, para esse jogo contra o Bahia lá em Salvador. Olha só, lembrando que o Cédric e o Luca, o Cédric é o lateral direito, deve até começar jogando. O Luca, o atacante, que entrou, marcou gol, aí se machucou, ficou fora dos últimos jogos. O Luca deve ficar à disposição no banco de reservas. O Rafael no gol, Ferrarese ali na direita, Arboleda, Alan Franco, os zagueiros, Enzo Dias na esquerda. Pablo Maia e Bobadilla, Cédric de um lado, Lucas Ferreira do outro, Luciano mais centralizado, com o Rian Francisco no ataque. Veja que é um time bastante jovem, Os meninos tendo oportunidade mais uma vez, o Lucas Ferreira já participando de todas, mas ao que tudo indica, o Rian Francisco dessa vez deve ganhar uma oportunidade de jogar lá na frente, Jéssica. E merecido, Acho que tá todo mundo querendo ver o Rian ter essa sequência de jogos, Ele tem entrado ao longo das partidas, quando entra a gente sabe o talento que ele tem, mas ele tem uma sequência de jogos, porque é um menino tão talentoso que aparece nessa geração de talentos que o São Paulo vem lançando aí, que pela necessidade estão aparecendo na equipe principal. A jovialidade aparecendo no time de Zubeldia. Agora, acho que o São Paulo está contando os dias para vir essa pausa da Copa do Mundo de Clubes para poder recuperar os atletas. Não só o São Paulo, tem muita, acho que a maioria das equipes aí está esperando essa pausa para poder recuperar atletas por conta das lesões, porque é muito bom revelar esses atletas e ter os jovens aparecendo na equipe principal. Só que o campeonato ele vai exigir demais, então é preciso ter os principais jogadores à disposição. Nem o treinador vai estar nesse jogo, Porque, de novo, o Zubeldia está suspenso. Ah, ele não está poupado, está suspenso? Não, está suspenso mais uma vez, por isso quer bater recorde? Não estará no banco de reservas no jogo contra o Bahia. O Maxi Cubeiras, que é o auxiliar técnico, um dos auxiliares do Zubeldia, vai estar no banco de reservas. O São Paulo tem sofrido demais, Jéssica, Alex, nos últimos jogos. Na última partida, por exemplo, eram 11 os jogadores que não estavam à disposição, Então, há a cobrança, Ainda assim, acho que o São Paulo pode jogar um pouco mais do que vem jogando, mas também não dá para ignorar o fato de ter muitos jogadores fora. E como a gente também não tem como precisar
qualidade do trabalho misturada com a questão do calendário. Porque a exigência física, naturalmente, ela é muito grande. Então, como que se administra isso? Cara, é uma linha muito sensível ali que a gente não tem como julgar. Então, é difícil. A gente só vê que alguns clubes, ou todos sofrem, mas alguns, obviamente, acabam sofrendo um pouco mais. E a parada aí tem esse lado bom de falar, ufa, agora vai realmente... Chegou a hora, vamos dizer, da gente dar uma paradinha, depois desses 2 jogos que tem ainda. E para o São Paulo vai ser importante, para a Inter vai ser importante, Flamengo ainda tem que viajar, Bahia, então você vê Fortaleza, isso falando de times que estão em 7, 8 ou mais jogadores. Praticamente metade do campeonato está nessa situação, né, então Alex? Hoje em dia... tem bastante. Então esse momento vai acabar, queira ou não, sendo importante para tirar proveito disso. Um jogo importante para o São Paulo, fora de casa, né? E difícil jogar contra o Bahia em casa, depois da eliminação do Bahia na Libertadores, vem aí de novo, a sequência ela tem que acabar acontecendo e vai ver se esse ataque ali de novo, o Rian, que eu acho que é importante, ele está buscando essa afirmação, então vai precisar de minutos, ele tem recebido acho que até poucos minutos, e dos poucos que ele recebeu, esses poucos ainda naquele momento, da maneira que foi, ainda não trouxe alguma resposta pelo jeito para o Zubeldia colocá-lo, então uma oportunidade de entrar jogando, naturalmente você já vai ter um pouco mais de minutos em campo para mostrar. Do outro lado, né, o Bahia, ao contrário do São Paulo, esse já tem um time mais robusto, mais inteiro. O Rogério não deve ter nenhum desfalque, né, além daqueles que já estão há bastante tempo fora. Canu, Rezende, o Eric, né, também continua fora. Então dá para ele, se quiser, repetir a escalação do jogo contra o Inter, né, pela Copa Libertadores no meio de semana. Né, o Bahia, infelizmente, para sua torcida, acabou eliminado da Libertadores ao perder lá em Porto Alegre por 2-1. Então a escalação deve ter Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, o Ramos Mingo e o Juba na lateral esquerda, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas, Cauli, William José e Eric Pulga, ou seja, o que tem de melhor para esse jogo contra o São Paulo, Jéssica. O mesmo time que jogou contra o Inter, né? Se ele repetir a escalação, é um time com muita qualidade, né? A gente falar do Bahia é um time com muita qualidade. Ainda tem o Ademir, que pode entrar talvez no lugar do Cauli, né? Há uma possibilidade de um jogador um pouco mais vertical. Agora, o Bahia no jogo contra o Inter, eu achei um time que faltou um pouquinho mais de velocidade, sabe? Acelerar um pouquinho a troca de passes. Achei que ficou cozinhando um jogo muito paciente, vamos dizer, mais paciente do que com ação. Para alguém que precisava da vitória, porque o Inter classificava com empate, né? E o Bahia precisava da vitória. Tudo bem que não queria se expor contra o Inter, que tinha muito poder de fogo, mas acho que em alguns momentos isso volta a aparecer no Bahia, que era o que aconteceu no ano passado, né? Um time que demorava para encontrar realmente uma infiltração na área, de pisar na área do adversário. Isso diminuiu nesse ano, mas em alguns jogos isso volta a acontecer. Acho que esse é um jogo, provavelmente o Bahia olha essa partida contra o São Paulo para dar uma resposta, né? É isso aí, uma resposta. Pelo menos voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Claro que jogar contra o Inter no Beira-Rio é sempre difícil e tudo mais. O Inter é um time de bastante qualidade, mas a atuação do Bahia me deixou decepcionado. Eu achei que o Bahia ia encarar mais o jogo, ia enfrentar o Inter um pouco mais de peito aberto, né? Um jogo mais fresco, as características que tem. Mas não foi assim, né? Eu achei que para quem precisava vencer o jogo fora de casa, foi uma atuação tímida, Por isso que a gente fala que o Inter ele fez muito mais por onde vencer, né? A partida, se a gente olhar o todo. E marcou super bem o Pulga, né? A questão do Aguirre, especificamente, estratégia de jogo ali. E o Inter não deixou de ir atrás do resultado. O Bahia olhar isso, tem um pouco natural da construção dessa confiança para disputar esses torneios e essa equipe fazer com que o Bahia, aquele negócio, né, ele retome aquele protagonismo que teve lá atrás de time grande, brasileiro, campeão brasileiro e tudo. Mas essa equipe, eu acho que ela tem muito disso, cara. Então é um time muito complicado de se jogar contra, é um time que proporciona ótimos jogos. Pagou, acho que mais caro, se for ver, pela derrota com o Nacional em casa, né? Que saiu ganhando, ali ele perdeu a chance de classificar. Ali complicou, né? E ele vai jogar com o lado esquerdo, que é muito forte. Tava ganhando, né? Tava 1-0 o Bahia, tomou 3-1, né? 3-1, de contra-ataque ainda, na verdade, né? Mas esse lado esquerdo do Bahia é muito forte, né? Com o Juba, joga muita bola e falei que ele tá indo... O Alexandre também tá numa excelente fase. Juba e Pulga ali é uma... Juba, Pulga e o Jean. O Jean cai muito pelo lado esquerdo. Então ali esse lado e ao lado com o São Paulo, você pode ver que ele vai estar bem... Pode ser que coloque o Pablo Maia pra cá com Ferrarese e Cédric, né? Pra poder ajudar a marcar. Jogo interessante.
É isso aí, esse jogo acontece às 18h30 lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. O São Paulo precisa jogar mais bola no Brasileirão. Tem apenas 2 vitórias até esse momento. O volante Bobadilla viajou com a delegação do São Paulo rumo a Salvador, onde o tricolor paulista enfrenta neste sábado a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Num primeiro momento, Bobadilla deve depor apenas depois da data FIFA, quando servirá a seleção do Paraguai, com relação ao caso em que foi acusado de um ato de xenofobia pelo jogador navarro da equipe do Tajeres, venezuelano, que atua pelo time argentino. Fato que ocorreu na última terça-feira no estádio do Morumbi. A expectativa era que Bobadilla pudesse depor ainda nesta sexta-feira, o que não aconteceu por conta dessa viagem. O São Paulo tenta, através do corpo jurídico, a disposição de Bobadilla, justamente postergar este depoimento à polícia com relação ao caso. Bobadilla, inclusive, deve ser titular do tricolor paulista novamente neste duelo contra a equipe do Bahia. O São Paulo que tem desfalques e retornos. Desfalques no caso de Alisson e André Silva, que cumprem suspensão, assim como Luiz Zubeldia novamente no Campeonato Brasileiro. Mas retornos importantes. Cédric, lateral, ficou de fora do duelo contra o Tajeres com dores e está de volta. E Luca, recuperado de uma entorse no tornozelo, é outro que também fica à disposição do técnico Luiz Zubeldia. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Bahia, que é o próximo adversário do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Brasileirão. O Bahia está na 7ª colocação com 15 pontos. Já o São Paulo na 13ª colocação com 12 pontos. Uma vitória do São Paulo leva a equipe também a 15 pontos, mas só não passa o Bahia porque o São Paulo só tem 2 vitórias no campeonato, chegaria à 3ª. Já o Bahia tem 4 vitórias, mas pelo menos deixaria o São Paulo mais próximo da parte de cima da tabela. Estou trazendo aqui os últimos 5 jogos do Bahia. Jogos está misturado, né? Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O Bahia perdeu 3 e venceu 2. O Bahia no último jogo contra o Internacional fora de casa pela Copa Libertadores acabou saindo derrotado por um placar de 2-1, ocasionando sua eliminação da Libertadores, mas está garantido na Copa Sul-Americana. Estou trazendo nessa imagem os últimos 5 jogos entre São Paulo e Bahia, todos eles pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu 3, uma derrota do São Paulo e uma vitória do Bahia. Só que nos últimos 3 jogos, o São Paulo saiu o vencedor desse confronto. Enfim, essas são algumas informações básicas aí do próximo adversário do Tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!